Segundo, bem-vindo a mais uma aulinha de história. Dando continuidade ao nosso conteúdo, que eu parti em diversas partes para ver se fica mais tranquilo, mas se eu sentir que está ficando muito absurdo também, a gente vai dar uma pausa no conteúdo, porque obviamente a gente não precisa ver tudo isso aqui de uma vez e judiar de vocês, né? Claro, a gente tem tempo, então estamos na segunda semaninha aí, então não vamos torturar vocês, por favor. Então, vamos continuar. Agora vamos falar da Revolução Puritana e da Revolução Gloriosa. Lembrando onde a gente parou, justamente quando o rei fecha o parlamento e só vai convocar ele de novo em 1640, ok? Esse rei aí, o Carlos I. Então, continuando, queridos, o que acontece? Eu não estava fazendo muita questão de disfarçar que não estava tudo bem, então ele julga necessário que ele se sente, não é necessário, não, ele se sente obrigado a tentar resolver a crise financeira que a monarquia estava, convocando o parlamento novamente, apenas em 1640. Eu vou precisar que vocês estejam afiados com o que a gente viu na nossa última aula. E novamente, por causa dessas campanhas militares, ele quer novos impostos, fez uma invasão, né? Aconteceu, na verdade, uma invasão escocesa no norte da Inglaterra, e ele já estava fazendo campanhas contra a Inglaterra, contra a Escócia também. Então, ele não estava medindo esforços para ter gastos. Então, ele convoca novamente o parlamento. E dessa vez que o parlamento volta, ele já tenta implantar o quê? A gente já falou. Todas as ideias burguesas e dos proprietários de terra. Então, aí que eles pensam, bom, ele não pode dissolver o parlamento, mas ele pode dissolver o parlamento de novo. Então, o parlamento tendo voltado, uma das coisas que eles instauram é o ato trinal para o parlamento tem que existir de 3 em 3 anos. O parlamento tem que ser convocado. Então, assim que ele retorna ao parlamento, por causa dessa crise financeira, a primeira coisa que o parlamento faz é tentar instaurar esses ideais burgueses aí, consolidar essa presença deles de fato. E assim, de certa forma, eles conseguem prender colaboradores do rei e controlam a política tributária, a religião e agora garantem que eles vão existir de 3 em 3 anos. No entanto, obviamente, como tudo na vida, ninguém do parlamento pensava igual, nem todo mundo lá dentro tinha o objetivo distinto. Então nós tínhamos 2 setores do parlamento. O parlamento tinha uma parte que queria romper com tudo e acabar com a monarquia, e o parlamento tinha uma outra parte que queria simplesmente fazer uma restauração da monarquia ali, superar essa crise com uma manutenção. Lembra que eu falei para vocês dessa visão não revolucionária que a burguesia vai ter, e sim dessa questão de manutenção. Acontece que com essa divisão dentro do parlamento, o rei toma partido de um desses lados. No entanto, a parte revolucionária, a parte que queria romper com a monarquia, ganha um apoio popular muito grande. E aí, o chamado novo modelo do exército, sob a liderança do Oliver Cromwell, que eu já mencionei, ele vai marchar contra o rei, e os seus apoiadores e esse segmento do parlamento favorável a ele, eles vão ter uma vitória esmagadora em relação ao rei. O rei vai ser julgado, condenado à morte, e aí vai haver a construção de um novo governo, sendo aí comandado, né, pelo Oliver Cromwell numa república inglesa. Então, pela primeira vez em anos, nós tínhamos uma república inglesa. O primeiro ponto dele que ele defendeu foi o ato de navegação, que basicamente todos os produtos importados da Inglaterra deveriam ser transportados pelos ingleses, né, ou dos países produtores. Então, esse ato de navegação, de certa forma, ele regulamentava de alguma forma essa questão em quem entra com os produtos, quem faz esses produtos, por quem está importando, e dá uma regulamentação, mas principalmente dá essa ênfase que tem que ser transportado por navios ingleses ou dos países produtores. Então tem essa ideia. Acontece, né, que uma coisa que vai ser reforçada aqui, que vai ter influência direta na Revolução Industrial anos depois, é que aqueles cercamentos que estavam acontecendo para favorecer os grandes proprietários, né, de tirar esses pequenos proprietários, essa pequena parte rural, e fazer eles ter o êxodo rural, por tirando essas terras deles e dando terras para grandes latifundiários, grandes proprietários de terra. Isso vai continuar
isso vai continuar acontecendo, né? Então, o que mostra que a Revolução não queria contemplar os mais pobres, porque eles continuavam tirando a casa deles. E lembrando que os pobres apoiaram essa parte da burguesia. Só para deixar claro isso aí. Então, Oliver Cromwell ele era muito paranoico também com essa questão do poder dele. Então, nesse momento, ele começa a agir como o rei agiu antes dele, de certa forma. Então, com medo de rebeliões, ele fecha o parlamento novamente em 1653. E ele vai montar uma ditadura militar. Então, sim, o Cromwell vai ser autoritário, ele vai perseguir oposição. A mesma coisa que o rei fazia, de perseguir quem ele sabia que era contra ele, pode ficar tranquilo, vai perseguir, vai prender. Então, o Cromwell vai fazer a mesma coisa que o rei, que de certa forma, fazia. Só que o Cromwell tinha uma mão de ferro para governar. Então, quando ele falece, em 1658, o filho dele assume e o filho dele não tem essa maleabilidade com o governo, e ele não dura aí nem 18 meses no poder, e logo acontece um plano para se restaurar a monarquia. Então, essa revolta é organizada pelos líderes do exército lá, que eram representantes também do pai dele, né, e do parlamento. E eles se organizam e instalam a monarquia, trazendo de volta aí o Carlos II para governar a Inglaterra. Acontece que o Carlos II fez um bom governo de 18 anos com uma parceria, né, junto com o parlamento. Eles governaram bem junto do parlamento, eles conquistaram coisas. Acontece, né, que o irmão dele já não era tão parlamentarista assim, então ele planejava trazer de volta o absolutismo. Como isso não era segredo para ninguém, eles já foram cortar isso. Assim, antes de nascer, eles já tinham ideia de fazer esse corte. Então, começou-se um plano para convocar a Maria Stuart e o marido Guilherme de Orange para depor o Jaime II antes de ter esse problema de não ter um novo rei absolutista na Inglaterra. Como o Jaime ficou sabendo disso com antecedência e ele vazou, e ele se acovardou vazando, mas na verdade, né, não tinha como não se acovardar. Como ele se acovardou e ele vazou e não ofereceu resistência nenhuma, essa revolução foi conhecida como Revolução Gloriosa, porque não teve derramamento de sangue, realmente teve derramamento de nada, talvez só derramamento de suor, né, porque o Jaime II ficou com medo. E no ano seguinte foi feita a Declaração dos Direitos, que, só para deixar claro, uma coisa que eu mencionei na aula passada, para não ser confundido com Bill of Rights. Por mais que alguém é possível que chame a petição de direitos de ter o nome de Bill of Rights, a Bill of Rights é a declaração de direitos, por mais que os duas têm direitos, eu acredito que é fácil de confundir. Então, se de qualquer forma, se por um acaso pareceu que eu quis dizer que aquele era o mesmo nome, estou corrigindo aqui, por favor, corrijam isso. Se ficou parecendo isso no vídeo passado, a gente grava, às vezes fica meio confuso, então desculpa, a gente tenta transformar isso no mais palatável, mais digerível para vocês possível. Então, desculpa caso tenha aparecido isso no outro vídeo, de qualquer forma, não se confunda. Declaração de direitos, competição de direitos. Declaração de direitos, Bill of Rights. O que era Bill of Rights? Consolidava o Estado burguês de vez, né? Cedendo todas as liberdades de expressão política e tolerância religiosa. Então, isso consolidou o que a burguesia queria, e por isso que chama de Revolução Burguesa, porque foi uma movimentação, por mais que termina com o monarca no poder, os direitos que falam aqui na Declaração de Direitos é o do Estado burguês. E como a gente viu, não tinha nenhum interesse em beneficiar a camada mais pobre. Tenham isso em mente, por favor. Pessoal, agora eu vou dar um pause nessa parte aqui, para a gente falar de Revolução Francesa agora, ok? Então, pause, que vamos Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, e agora vamos falar de Revolução Francesa. Pause.